Amirlando, boa noite. Me parece que o governo, que o presidente Lula, ele demonstra aí uma certa esperteza nesse assunto, especificamente nesse assunto, quando trata disso, de que, bom, vamos acertar as contas, vamos se entender com o movimento que luta, que briga por terra, e vamos evitar qualquer, e justamente isso que o presidente falou, que trabalhadores rurais, né, acabem invadindo lugares que não podem ser invadidos, né, Então já o governo se antecipando a isso, até mesmo para que a imagem, né, do governo federal não fique arranhada com fatos dessa natureza. Por favor. Olha, eu acho que a terra é para quem trabalha. Isso está escrito no Estatuto da Terra. Quer dizer, as terras improdutivas, sobretudo, as terras devolutas, nós temos que voltar atrás, uma pequena resenha histórica, ou aqui se situar em Rondônia. O que fez Rondônia? Rondônia, eu como procurador, resgatei, consegui recuperar milhões de hectares de terra para serem distribuídos na reforma agrária. Até há uma discussão se seria reforma agrária ou mero assentamento, ou enfim, colonização. É uma nuance acadêmica que eu não quero entrar aqui, mas eu acho que sempre que se transforme a estrutura de tenência da terra, quer dizer, nem é de propriedade, inclusive essa tenência é uma coisa assim que engloba a propriedade, mas até a posse. Então, o que nós tínhamos aqui? Vastos seringais. É claro que os seringais, eles tinham, não vai pensar que, como todo mundo imagina, que era uma posse totalmente precária. Não. Há um decreto-lei, agora, se quiser, eu posso citar aqui depois os números de 42 do Getúlio Vargas, na época, para incentivar a produção de borracha na Amazônia, garantiu a posse dos seringais por 6 anos. Fica garantida a posse dos seringais, deu a legitimidade a essa ocupação. Quer dizer, não era uma coisa criminosa de ocupação, não. Ela foi consolidada dessa maneira. Um amparo legal do governo. Depois veio mais 6 anos, 42, 48. Depois, em 54, mais 6 anos. Não, mais 6 anos não. Aí, em 54, o decreto-lei dizia que por tempo indeterminado. Então, quer dizer, tudo a gente tem que ir atrás da lei. Somos um país, né, onde impera o direito. E a democracia é o governo das leis, não é o governo das pessoas. Isso é muito importante. Então, o Estado democrático de direito se baseia nas leis. E essa é a legislação. Então você tinha o que eu, como procurador, sugeri e deu certo. Nós recuperamos esses seringais e se titulou o núcleo familiar. Então, em lotes na época, fora da faixa fronteira era 3 mil, dentro da faixa só 2 mil. Então, os imóveis situados dentro da faixa eu consegui dar 4, 5 módulos de 3 mil. O maior foi 7 módulos, o maior. Mas via de regra era 4 módulos. Podia citar Luiz Mário, os Cabeludos, tantos outros seringais aqui que a gente recuperou e destinou, por exemplo, na região só de Ouro Preto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a terras devolutas nós dedicamos à colonização. Quer dizer, foi uma colonização que se fez, eu acho a reforma agrária que muda a estrutura de posse, uso e propriedade da terra. Então, o que eu quero te falar é que se fez isso. Depois, para atender o Sul vai ao Norte, foi uma operação do ministro do Planejamento, na época, Reis Veloso. Nós licitamos 4 milhões de hectares, que é a gleba columbiana, em lotes de 2 mil. 4 milhões. Então, você fez depois houve algumas licitações, algumas ampliações, mas fundamentalmente a gleba columbiana, esses 4 milhões foram licitados. Claro que muitos adquiriram lotes um do outro, isso também ninguém pode pedir. Tinha uma vedação legal, na época era 5 anos, depois hoje é 10 anos, mas depois de 10 anos pode vender. Então, o que eu quero apenas dizer, que aqui em Rondônia nós ainda temos terras devolutas. E eu acho correto que essas terras devolutas, dentro daquilo que é domínio da União,
seja feita a reforma agrária, seja um estoque de terras. Eu acho que o que faltou foi um zelo, por isso aí continuar o processo. Aí o que surgiu também muitas invasões, né? Invasões porque não houve o comando do poder público que conduziu o processo. Então eu acho que o Lula está certo. O poder público tem que comandar. Desapropria os focos de tensão, desapropria aquelas áreas que têm propriedade, quer dizer, que tem domínio, que tem documento bom e valioso, onde há tensão, e vamos assentar as pessoas. Agora, o que é preciso? Um filtro. Quem já recebeu um lote, 2 lotes do INCA, 4 lotes do INCA, eu acho que esses não podem mais receber outro lote. E é por isso que a reforma agrária é uma forma de distribuição, de realizar a justiça social, dando a todos um pouco do seu de cada um e dando, sobretudo, uma forma de ocupação mais democrática do solo brasileiro. Ricardo Frota, boa noite. O seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero. Boa noite, Amirlando, Ramon Cujuí, Zezinho, o nosso telespectador que nos prestigia com a sua audiência. O Lula, quando fala em... Aliás, a gente tem que falar de regularização fundiária de área rural, né? Mas terras devoluta, que são terras da União, elas podem sim. Ele pode usar as terras devoluta para fazer um trabalho de regularização fundiária. O que não pode é fazer isso com a propriedade privada produtiva. Agora, sob o pretexto de que não estão produzindo, é muito fácil fazer essas ocupações irregulares, criminosas, que estão sendo feitas pelo MST. Eu acho que o trabalho agora, a terra tem bastante. Por que atacar a iniciativa privada? Por que atacar a terra produtiva, sendo que ele pode? O governo tem potencial. Terras produtivas, terras que já são uma grande maior parte, cerca de 80%, você não pode sequer desmatar. Você tem que preservar. Então, a parte da sua terra que você pode realmente produzir são 20%. Pela legislação ambiental, são 20%. Então, não é uma extensão absurda. Agora, eu já trabalhei na regularização fundiária de área rural. Eu sei como é que é, tem requisitos. O Estado, a União, tem potencial para fazer um trabalho de distribuição de terras, né, preenchido alguns requisitos. Eu concordo com a Mirlando. Se você tem uma terra, você está fora, tem que fazer uma peneira, filtrar realmente quem vai ser beneficiado, começando para quem já está produzindo, para quem já é produtor rural, e assim fazer um trabalho sério de redistribuição de terra. Mas o que esse governo quer não tem nada a ver com isso. Esse governo quer focar nas pessoas que já têm a sua área, que estão produzindo. Todas as invasões feitas pelo MST até o presente momento, não teve uma sequer, pasmem, não teve uma que foi a área não produtiva. Todas as invasões foram áreas produtivas, fazendeiros, áreas privadas, particulares, documentadas, muitas delas. E essa é a perseguição. O MST hoje tem passe livre nesse governo. O MST ajudou a eleger o Lula. Eles estão alinhados e realmente é uma grande preocupação. Não só aqui no nosso estado, como no Amazonas, no estado do Acre, várias localidades. Até no Nordeste já teve invasão do MST. A gente não pode achar isso normal. A gente não pode tratar criminoso como mocinho, porque eles não são mocinhos. Eles invadem a sua terra, eles danificam, ameaçam, praticam uma série de crimes e esse governo vê com bons olhos. Bolsonaro não teve isso, não. No governo do Bolsonaro, em 4 anos, não teve o número que nesse início de governo do Lula já teve de invasão de terras. Isso é um absurdo, eu volto a dizer, isso está tipificado no Código Penal. Isso é crime. A invasão de terra é crime, está tipificada, e esses criminosos têm que ser punidos conforme os rigores da lei. Muito bem. Ricardo, só vou dar um pitaco aqui para colaborar com o seu... abrilhantar ainda mais o seu comentário. O MST e o PT estão com o Lula desde 89.
desde a eleição de 89, quando ele disputou com o Fernando Isso é Collor. verdade, por isso que eu estou Fernando sempre Collor de mencionando que Mello. eles estão É, que eles não, estão esse sempre o juntos. movimento É sempre verdade. teve, o movimento sempre teve com ele. Uma observaçãozinha, Ramon Cugui, só bem curta. Depois porque perde o sentido. não perde porque o assunto é o mesmo. Não é só para dizer que nós temos as terras devolutas do Estado e da União. Da União é exclusivamente a faixa de fronteiras, ou seja, hoje 150 quilômetros a partir da nossa divisa com a Bolívia, que é o nosso vizinho, né? E é só isso que eu queria distinguir. E existe, fora da faixa de fronteira, as terras devolutas são do Estado. Infelizmente a União abocanhou, registrou indevidamente, contrariando o texto constitucional que faz a partilha do território. Muito bem. Ramon Cugui, boa noite. Eu não vou perguntar para vocês se o Lula está certo, como falou o Amir, né? Porque eu sei que você vai dizer que ele está certo. Tem a pretensão de dizer de saber o que você vai dizer. Mas eu lhe porque é certo. Mas eu lhe pergunto se essa estratégia, e vamos lá, estratégia do presidente para evitar conflito com o MST, etc., é a correta e é a ideal. O Cícero voltou com mãe de Ná, ele foi fazer o curso de mãe de Ná. Então, boa noite, Cícero, boa noite, Ricardo Frota, boa noite, Zezinho, boa noite, Amilando, boa noite, Filhão, boa noite todo o nosso pessoal da técnica aí que faz o programa aí ao ar. E boa noite a você, telespectador e telespectadora, que nos prestigia, né, com a sua muito honrosa audiência. Um abraço para vocês todos. É por vocês que a gente sempre aceita o convite para vir aqui fazer esses debates sobre esses temas tão relevantes para Rondônia e para o país. O presidente Lula, ele está certo, Cícero. Você acertou na mosca aí, na estratégia, pelo seguinte: a definição da estrutura fundiária, né, as terras devolutas, fazer um banco de terras é fundamental. É fundamental, inclusive, que se reaveja as terras que foram invadidas por grileiros. O Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2010, só no Pará, anulou 6.000 títulos de terra de grilagem no Pará. É importante que, o Amir falou aqui, que um vendeu para o outro, é importante que a gente faça uma auditoria na cadeia dominial de propriedades. Se você faz uma auditoria na cadeia dominial, vamos falar de Rondônia, né? Vamos ver como é que fica depois de fazer a auditoria, porque é isso, é fazer um trabalho sério sobre a terra. Né? Se a terra que o camarada registrou no cartório, ele efetivamente não está dentro de reserva indígena, não está dentro de área de preservação ambiental, não é terra devoluta, né? Porque isso tem que ficar claro para nós. Eu acho que é isso, porque o país tem terra. Eu acho que está corretíssimo. Eu acho que tem que trazer o judiciário e o Ministério Público para essa dança, né? Porque na hora que você coloca no judiciário, agora em 2019 na Bahia, o CNJ anulou uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia que deu 300 mil hectares para um fazendeiro só, né? Justamente porque você vai avaliar ali a veracidade, né, dos documentos. Eu acho que é correto isso. O Brasil se formou territorialmente a partir das Seis Marias, lá no período colonial, e chegou em 1850, você teve aí a apropriação da terra do Brasil pela classe dominante brasileira. Nós estamos hoje, em 2023, com um país que tem a maior concentração de terra do mundo. Aliás, só perde para o Paraguai, porque lá está cheio de brasileiro dono de terra. Esse dado é do INCRA. São 5 milhões e pouco de propriedades no Brasil, onde 50 mil, cerca de 1%, veja bem, 1% de todas as propriedades do Brasil detém 44% de toda a terra do Brasil titulada. É isso. É isso. 1% dos proprietários, veja isso, 1% dos proprietários, aproximadamente 50 mil proprietários no Brasil, detém quase que metade de toda a terra do Brasil. Isso é uma construção histórica de profunda injustiça. E é por isso que as ações do MST, além de justas, elas visam efetivar o direito de propriedade que a Constituição estabeleceu. A Constituição disse: direito à propriedade, está lá no artigo 5º, eu acho que no inciso 23, não me lembro direito o código, direito à propriedade. Depois estabeleceu na própria Constituição que o direito à propriedade ele precisa ter uma finalidade social. Né? Então a discussão ela é séria, ela precisa ser feita, precisamos sentar na mesa, né, e colocar em cima da mesa o seguinte: esse país, para se desenvolver, ele precisa de uma profunda reforma agrária, ele precisa de justiça social, ele precisa dizer para o povo brasileiro que é inadmissível que num país do tamanho do nosso
1% dos proprietários detenham quase 50% de toda a terra. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Os japoneses fizeram sua reforma agrária, os franceses fizeram a Revolução Francesa com reforma agrária, os americanos se mataram 500 mil no final do século retrasado para fazer o processo de ocupação do Oeste. Né? E nós não fizemos reforma agrária. Nós precisamos, então, nesse momento, que é um momento de conflito, trazer os atores para a mesa, né? E dizer o seguinte: o que tem de terra devoluta? O que tem de título falso em cima dessa mesa? Trazer a Justiça, o Ministério Público, para a gente discutir efetivamente a questão fundiária no Brasil e trazer soluções. Não é conflito, é trazer soluções dentro da lei, porque não existe em lugar nenhum saída que não seja dentro da lei. Então a iniciativa do presidente Lula é muito bem-vinda. Vamos fazer uma radiografia da terra no Brasil. Isso é fundamental. Muito bem. Zezinho Santos, boa noite. Eu não vou perguntar para você, Zezinho, se o Lula está certo, porque hoje você veio com uma bonita camisa a estilo aí Michele Bolsonaro, né? O empoderamento das mulheres na política, mas gostaria muito de ouvir o seu comentário sobre as declarações do presidente Lula em relação ao MST. Cícero, realmente, eu quando olhei hoje nessa camisa aqui, eu disse, rapaz, quanto eu engordei andando com o Cícero, hein? Essa camisa aqui, na verdade, eu até trouxe para presentear ele, mas eu tenho olhado ele esses dias, digo, Cícero tá ficando mais gordinho do que eu, nós somos dois gordinhos, então nós podemos falar. Então, isso é picanha que você anda comendo, Zezinho? Me levava todos os dias para o mau caminho, me levava para comer filé, me levava para comer, e eu fiquei mais cheio, mas nada que a gente volte a andar e volta a perder o peso. Mas é uma brincadeira saudável. Zezinho, você sabe que dois gordinhos felizes e do bem, né? Do bem. Mas vamos lá. Olha, bem-vindo a mais um News 5.1, né? Brincadeiras à parte. Mas Lula quer transformar o MST numa imobiliária, entendeu? Quer transformar num balcão de negócio. Vai perder o sentido o MST. O MST, mas a intenção é boa, Cícero. Pelo menos, claro, tira esses bandidos. Agora esses você bandidos, vai me chamar de cientista. Tira esses bandidos. Não, mas peraí. Tira esses bandidos, invasores, criminosos, que quem invade terra é criminoso, tira da cena do crime. Entendeu? Pelo menos a intenção. Agora, dizer que no Brasil, senador Amir, tem terras improdutivas, com a tecnologia que nós temos, isso é jogar para a plateia. Isso é jogar para a plateia. Isso é um aceno. As terras que estão sendo invadidas agora no Amazonas, que é só floresta, não, mas e aí, aqui no município de Porto então Velho e Marina Silva. E Marina Silva vai aceitar pegar... Não. Marina Silva invadiu terra? Não, eu estou falando das reservas. É que você está falando de uma coisa e mete Marina no meio, eu quero entender. Eu não estou falando de reserva. Eu estou falando, estão invadindo, não é a reserva, estão invadindo terras devolutas. Mas quando essas terras foram invadidas, deve ter 20 anos. Não. 20 anos. Hoje, todas as terras, a não ser reservas, Amir, você sabe que você é um profundo conhecedor. Eu não vou discutir terra contigo, porque eu sei a profundidade que você tem e conhecimento. Não. Isso aí não. O que eu quero dizer é o seguinte: todas as terras hoje estão demarcadas, e tem dono, tem posseiro, e tem aquilo que Ramon Cujuí diz, ó, o direito de propriedade. Se for Ô, Zezinho, só nas terras devolutas do Estado, um levantamento que tem 92 mil situações. Mas o Estado tem bilhões, mas nunca requisitou. Sim, tem 92 mil situações para serem regularizadas. Sim, mas a União tem que devolver para o Estado. A União vai querer devolver? Eu acho que a Constituição, ou recompensa. Não, vai devolver, a União devolver algo para o Estado, eu pago para ver, que eu acho que é legítimo. Eu concordo. Eu sou um escravo da lei. Não, é isso. Você está falando o que a lei. Realmente, você tem toda a razão. Profundo conhecedor de causa. O Estado tem tesouros escondidos. É muito. Mas dizer que hoje... porque é o seguinte, as terras então hoje... vamos ter que rasgar a Constituição, Zezinho. Quer dizer, se a União não vai... Amigo, Guajará, 93%. São reserva. São reservas. Reserva. Então, você acha que Marina vai aceitar que entre dentro dessas reservas? Não é Marina, é a lei, Zezinho. É a lei. É a lei. Não tem Marina, é lei. Você quer descumprir a lei? Para. Vocês botaram Marina para gravar inglês. Não foi Marina que fez a lei, foi o Congresso, Zezinho.
Foi Marina ou foi o Congresso? Retrocesso. Foi o Congresso que fez a lei, Esse Zezinho. Governo. Quem fez a lei que debarcou vocês as terras do Guajará? Foi o Congresso. Vocês botaram, Fernando Henrique, a lei vocês mais colocaram Marina para complicar. Sim, para agradar inglês. E o Congresso? O Congresso que fez por que a lei, não derrubou, Zezinho. Zezinho, o Congresso que fez a lei, Zezinho. Então, ou foi Marina? Eu não sabia que Marina tinha sido ungida Não, imperatriz só um do negócio Brasil. que o Ramon... Zezinho, você falou qual é o número que você deu de Guajará? 93% de reserva. De reservas. Tá. O ano passado era quanto? Não, eu não tô, eu tô falando Não, o seguinte, não, só pra- porque o que o Lula falou é o seguinte, sabe o que o Lula falou? Nós precisamos fazer um levantamento de terra improdutiva. Sim, Mas sim. qual terra que tem produtiva hoje no Brasil, Cícero? Isso é para jogar para a plateia. Isso é para dar retórica para Cujuí, dar retórica. Então vamos lá. Zé, não existe grande latifundiário no Brasil. Não temos isso no país, né? Hoje todas as terras. Não temos. Todas as terras hoje Você no sabe o Brasil. que é latifúndio? Oi? Sabe o que é latifúndio? Sei, lógico que eu sei. Lógico que Eu eu sei. vou dizer porque você não tem. Tem o latifúndio por exploração, é aquele que não atinge níveis de produtividade, ou seja, a produtividade do que for por hectare. Olha, a referência é essa. E se não obedece à legislação trabalhista, se não obedece uma série de outros requisitos, ele cai como terra improdutiva, porque é latifúndio por exploração. E Mas tem é o isso? latifúndio por dimensão, que são 600 módulos de exploração indefinida. Aqui por exemplo, já foi regularizado, eu participei, uma área da família Casara, vou dar o nome logo, que ela transferiu logo, antes de terminar o processo, transferiu, mas 72 mil, porque o módulo era 120 vezes 600, foi regularizado isso. Então, é só para dizer que o dimensão é o dimensão. Esse cai obrigatoriamente. Mas esse dado você não tem que dar para mim, peraí. Emílio. Você tem que dar para o Zezinho aqui. Não, que tá só- dizendo Mas que eu não tô tem. falando uma coisa, Zezinho você tá falando dizendo que outra, não você tem não terra. Brasil, não. Para de ser canhoteiro aqui, não. Você tem que ser Olha só, para meio. falar de terra reprodutiva, pegando isso que o amigo colocou aqui, de latifúndio por exploração. No Brasil, para desapropriar, você tinha um índice que era utilizado como índice de produtividade da terra, qual você aplica para definir se o latifúndio é produtivo. tem uma série O de índice, requisitos, sabe? eu não Só que incluí. você sabe de quando é o índice, ô Ami? A ocupação? Não, o índice de produtividade da terra, quando ele foi feito a última vez? Eu agora não tenho mais, mas era 1. Pois é, você sabe de que ano é ele? De 1975. Ou seja, o índice que é utilizado hoje para medir a tal produtividade que o Zezinho diz é o índice de 75 que a Sim, bancada dá certo, dá certo. e que a bancada ruralista não deixa atualizar, embora a lei diga que esse índice deveria ser atualizado mensalmente. Com o nível de tecnologia aplicado hoje na produção no Brasil, esse índice que é de 75, Ah, ele georreferência no é feita, mínimo devia ser 10 vezes mais. Ô, Cuti, Logo, mas aplicado- você do MST, tô escutando você do MST, aplicando vocês índice, querem terra para vender. aplicando- Vocês não querem terra para aplicando produzir. índice legal, Vocês querem pegar terra para aplicando vender. índice legal, Vocês querem a posse para aplicando- vender. Não grite, Zezinho, É. não grite. Eu estou explicando aqui uma coisa que é técnica. Você está gritando porque você não tem conhecimento técnico. Não. Entendeu? Se Não, você tem. Como invadir se terra, você é atualizar- especialista. Se você atualizar o índice de produtividade, que é de 75 para cá, mais de 40 anos, você vai ter um índice muito alto e você vai ter, sim, aí, tecnicamente demonstrado, a terra improdutiva no Brasil. O problema é que a Não bancada existe ruralista terra existe improdutiva. terra improdutiva Com a no tecnologia Brasil. que existe com calcário, não existe. Por que nós não atualizamos? Israel, então, que é o pior do que o Brasil. Zezinho, Hoje a atualização do índice de produtividade da terra é uma bandeira Para da de bancada passar ruralista pano, que não Ramon. entende. Você não conhece Isso é a lei, retórica Zezinho? para defender Não o seu movimento. Não é, Zezinho, não é que Você é especialista em Zezinho, o defender. Zezinho daqui a pouco, ele vai gritar aqui o nome da Dilma. Primeiro, quando ele não tem assunto, ele grita o nome da Marina e logo depois ele fala da Dilma. Vamos esperar que ele vai dizer que a culpa é da Dilma. Zezinho, é preciso conhecer essa questão. Ela é fundamental e ela é importante e não pode ser tratada dessa maneira que você trata, de maneira leviana.